obrigado por a gente estar junto mais uma vez. Estamos juntos na nossa sala de oração, lugar de oração. Eu creio que orar faz bem, eu creio na oração, no poder da oração. Eu sei que você também quer orar, quer aprender a orar, quer ser incentivado a orar e é maravilhoso. Nada melhor do que a gente ter tempo de oração. E nesse tempo de oração a gente aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus, o que ela nos ensina e o que ela nos inspira sobre oração. E nesse dia, ou nesse momento, eu quero mais uma vez compartilhar e refletir com vocês sobre orações bíblicas, respostas bíblicas. Que dor essa pessoa sentia, como ela se motivou, o que a levou, qual tipo de oração ela fez, como ela clamou, o que isso nós podemos, o que pode se assemelhar à nossa vida e como nós podemos, dentro dessa dor, apresentar a Jesus o nosso pedido. Grandes momentos da história bíblica foram mudados e alterados no curso natural da natureza. De tudo, mesmo sendo redundante, a natureza mudou o seu aspecto natural, porque Deus agiu. O sol parou, o mar abriu, o Jordão se deteve no seu lugar, fruto de resposta de oração. E hoje, o que Deus quer falar comigo e com você? O que o Senhor quer falar conosco? O que o nosso Deus tem para nos inspirar por meio da oração? Então eu quero hoje falar sobre uma oração que Jesus fez. Isso mesmo, Jesus orava. E Jesus nos ensina a orar. E o texto de hoje é um texto desafiador, porque ele mostra que mesmo naquilo que de maneira natural acabou, para Deus não acaba. Só acaba quando ele diz que acabou. E, na verdade, nós temos a eternidade. Então, isso vai mostrar um pouco para a gente. Quero convidar você a meditar e a ouvir ou ler na sua casa comigo o Evangelho de João, no capítulo 11, 3 versículos, de 41 até o 43. E diz assim: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Sabe o que aconteceu? Lázaro, irmão de duas moças preciosas que gostavam muito de Jesus, amavam Jesus e que Jesus também amava, Marta e Maria, elas mandaram um recado: Jesus, vem nos visitar porque Lázaro está doente. Jesus, vem logo. Jesus, ele está doente. Sabe o que Jesus respondeu? Ele respondeu aos seus discípulos assim: Não vamos agora, vamos depois. E os discípulos não entenderam, e talvez eu e você tem momentos na vida que a gente também não vai entender, porque nós oramos quando ainda há uma possibilidade de acontecer. Só que Jesus não foi. No segundo dia, no terceiro dia, ele chega no quarto dia. No quarto dia, Lázaro já estava morto, sepultado, já não tinha mais jeito. Uma das irmãs diz assim: Jesus, se eu tivesse chegado antes, alguma coisa tinha acontecido. Mas o Senhor demorou demais, Jesus. Ah, se o Senhor tivesse vindo antes. Tem momentos na nossa história de oração que a gente fala isso. Ah, Jesus, se eu tivesse escutado a minha oração, dado ouvidos ao meu clamor ontem, hoje eu não estava vivendo isso. Mas quem diz que Jesus está preso às circunstâncias temporais? Não, a eternidade está nas mãos dele. E Jesus volta. E quando ele volta, ele se inclina diante daquele momento em um túmulo e para todos os presentes o fim tinha acontecido. E Jesus faz uma oração. Movido pela dor, também do seu amigo Lázaro, ou das irmãs, ou daquelas pessoas, além dos espectadores que estavam ali dizendo: vamos ver o que vai acontecer. E Jesus diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu sei
que o Senhor sempre atende a minha oração. Eu não digo isto, Senhor, por mim, mas para que aqueles que estão aqui ao meu lado creiam que foi o Senhor que me enviou. E ele ora ao Deus Pai, Jesus orando, e depois ele diz: Lázaro, vem para fora. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Alguns princípios. Primeiro, Jesus nunca virá no tempo nosso, ele vem no tempo dele. A gente pode orar, a gente pode clamar, a gente pode pedir, mas a resposta é dele. E a quem a gente ora? A gente ora em nome dele, pede a ele. E o Pai Celestial, que é Deus, ele é que nos atende. Mas aí você pode dizer assim, mas acabou, não tem mais jeito. Então eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo, ainda que seja algo material ou natural. Logo quando, muito tempo depois que casamos, na verdade, ainda morava na cidade de Belo Horizonte, nós queríamos comprar uma casa, um apartamento. E rodamos e procuramos, e eu visitei, posso dizer, centenas de lugares. E eu gostei de um. Estava fora da nossa realidade, mas eu orei: Senhor, dá-nos esse lugar. E tudo foi caminhando para que fosse nosso. Então eu fui até aquele lugar, levei a família, visitei umas 3 vezes. E quando fomos fazer a proposta, aquele lugar tinha sido vendido. Havia sido vendido para outra pessoa. E eu lembro que, ao chegar na minha casa, eu tive uma atitude. Eu ajoelhei diante da cama e eu chorei. Eu falei: Senhor, eu gostei tanto. Os sinais apontavam para aquele lugar. O Senhor nos daria. Por que isso agora? E eu falei: me dá uma palavra, Deus, me dá uma palavra. Consola o meu coração e da minha esposa. E foi tão interessante que quando eu abri a palavra, eu abri nesse texto de Lázaro, João capítulo 11. E eu li sobre isso, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E algo muito forte veio ao meu coração, muito forte. E dizia assim: Charles, não se preocupe, porque ainda que esteja morto, viverá. Ainda que tenha sido vendido, voltará à venda. E naquele momento eu agradeci a Deus em oração e me levantei com uma convicção: será nosso. E por algumas questões que não sei dizer ou explicar como, aquela outra pessoa não teve a venda efetivada, não teve a compra concretizada, e aquele jovem corretor liga para a gente e fala assim: olha, não sabemos o que aconteceu, mas aquela pessoa desistiu do imóvel e ele voltou à venda. Então nós fomos, fizemos a nossa proposta e compramos. Aqui Jesus está falando sobre a vida. Ele é poderoso para trazer a ressurreição. Ele é poderoso para trazer vida ainda que esteja morto. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Um grande teólogo disse que se ele não falasse Lázaro, mortos do mundo inteiro sairiam dos seus túmulos. Tamanho o poder da palavra de Jesus. Mas também há uma aplicação na nossa vida. Assim como eu vivi, algo que você acha que morreu na sua história, não morreu, não acabou. Pode voltar à vida. Basta crer. E eu quero liberar e concordar com você em oração sobre isso. Ainda que esteja morto, vai voltar a viver. Ainda que esteja sepultado, Deus pode trazer a vida. Ainda que alguém tenha dito: não dá mais, acabou. Não acabou. Ele pode trazer a vida. Então que hoje você escute o seu nome e Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Você escute ele dizendo: Charles, vem para fora. Ou o seu nome: Simone, Mônica, Fred, Renato, Renata, Joaquim, José, vem para fora. E naquele momento eu sei que o poder dele vai agir. Vamos orar? Pai, nós queremos ver essa ação do Senhor. Eu creio que ainda que esteja morto, ainda que alguém diga que acabou, não acaba, não acabou, porque só acaba quando o Senhor diz que termina. E não tendo terminado para o Senhor, para nós, ainda que no aspecto natural, pareça, não vai acabar. Então, Senhor, eu peço que o teu poder seja liberado sobre todos agora que nos ouvem, que nos assistem,
Que, Senhor, haja um poder dos céus, um poder maior, como temos aprendido, visitando essa casa, essa família, esse ambiente, esse lugar. E aquilo que esteja morto, volte a viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que se o seu casamento morreu, ele pode voltar a viver. Que se a saúde parece que morreu, volta. Que se as finanças morreram, ela pode voltar à restituição. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Lembre-se disso. Nada é impossível. É por isso que orar sempre faz bem. Que Jesus abençoe e até a próxima nossa sala de oração.